Olá pessoal, essa é uma videoaula de MVO20, Introdução a Controle, e o principal objetivo dela é a gente conseguir ver na prática algumas aplicações, algumas formas de leis de controle sendo aplicadas em um sistema massa-mola-amortecedor. Leis do tipo proporcional, integrativo e derivativo. E também observar um pouco da resposta autônoma do sistema, certo? Temos aqui já um exemplo de sistema MMA, e o que vamos gerar ao longo dessa videoaula é o seguinte: é um código no MATLAB que você consegue ver. Você pode escolher qual tipo de sistema de controle você vai querer aplicar. No caso aqui, de exemplo, vamos usar o sistema integrativo. E ele vai simular um sistema massa-mola-amortecedor com os ganhos que você aplicar nele, tentando se estabilizar em torno do zero, que é a posição que queremos que ele se estabilize, iniciando na posição menos 2, certo? Então, eu vou explicar rapidamente aqui o código do MATLAB e eu vou aproveitar ao longo dele para explicando algumas coisas e revisando algumas coisas de controle que vamos aplicar para fazer toda essa simulação, certo? Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, no código. Eu comecei só dando uma limpada em todas as variáveis, tem muito lixo aqui, então de vez em quando é bom limpar para não ter nenhuma variável aqui que estava guardada, estava aqui, você quer aplicar e começa a dar problema entre os valores delas. Aí, de começo, eu defini aqui a massa. Esse M vai ser a massa do nosso sistema massa-mola-amortecedor. Aqui é a constante da mola e aqui é o amortecimento. Eu vou setar ele como 1 para a gente poder ver algumas coisas quando eu rodar a simulação. O tempo que a simulação vai estar rodando é uma simulação que veria o sistema durante 80 segundos, certo? Em seguida eu criei um vetor de tempo. Esse linspace, ele cria um vetor indo de 0 até o valor que você colocou, no caso porque eu coloquei o 0 no começo, num total de 100 elementos, certo? E a posição inicial do nosso sistema vai ser no x igual a menos 2 metros, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já vou começar a falar como a gente vai resolver esse sistema, certo? E tá, então vamos dar uma olhada aqui nas equações. Primeiro, a equação de um sistema massa-mola-amortecedor. Essa daqui seria sem nenhum variável de controle, cenário. Essa daqui é a resposta autônoma do sistema. A massa vezes a aceleração, mais o amortecimento vezes a velocidade, mais a constante da mola vezes a posição. Tudo isso igual a zero. Como eu disse, as condições iniciais do nosso sistema, ele está começando em x igual a menos 2 metros, e vamos dizer que ele está começando do repouso. Ele estava lá parado em menos 2 metros e você soltou ele e quer que ele se estabilize em torno do zero, ok? Tá. Voltando aqui para o código, uma coisa que é... Eu deixei aqui o código bem explicado, porque caso alguém queira dar uma olhada, também vou mandar ele. Uma coisa bem comum quando você está tentando resolver algum sistema de controle assim no computador, é você querer resolver ele iterativamente. No caso, eu preferi resolver analiticamente, resolvendo todas as equações, explicando como elas foram resolvidas, só para treinar mais essas equações e como resolver elas. Só que qual seria a vantagem de resolver elas iterativamente? É bom ressaltar isso. Iterativamente, um exemplo seria eu supor que em um tempo bem pequeno, tipo 10 a menos 6 segundos, eu poderia escolher esse tempo, ele se comporta como um sistema uniformemente acelerado, seria um exemplo. E aí eu defino a velocidade e a aceleração que nós vamos querer descobrir ao longo disso aqui. E digo que isso, para um tempo muito pequeno, essa aproximação vale. E eu resolvo isso e eu consigo aplicar, em todos os casos eu conseguiria aplicar isso, sem eu ter que dividir em casos, subcasos, como eu vou ter que fazer aqui, resolvendo analiticamente, certo? Mas essa seria outra forma de resolver, mas vamos nos focar na forma analítica. No código, eu coloquei aqui uma função chamada menu. Ela cria aquele menuzinho que aparece aqui, quando eu rodar eu vou mostrar melhor. Com várias opções, você escolhe ela, e dependendo do que você escolher, ele vai entrar aqui no if e vai rodar as coisas que você quer que ele rode. O menu seria para você ter várias opções e você escolher qual você vai querer, por exemplo, um sistema autônomo, proporcional, integrativo, derivativo, blá blá, assim por diante. Tá. No caso, a primeira opção, ela retorna 1,
para a variável, a segunda opção retorna 2, a terceira opção retorna 3 e assim por diante. Tá, essa aqui é uma função bem simples do MATLAB, bem fácil de aprender, só nisso aqui já dá para entender mais ou menos como ela funciona. E então, agora vamos seguir para cada sistema que a gente quer analisar. O primeiro sistema, que é quando o caso é igual a 1, essa variável, é o sistema de resposta autônoma. Ou seja, você tem um massa-mola amortecedor, você não aplicou nenhuma força de controle a ele, nem nada, você só deixou ele lá livre, e ele vai fazer todo o comportamento dele sozinho. Como que isso funciona? Vamos ter aqui a equação dele, essa aqui é a equação da resposta autônoma. Já já eu vou falar um pouquinho mais das equações de contorno. E da equação da resposta autônoma, nós podemos tirar a equação característica do sistema, que seria essa. E essa equação, dela a gente consegue tirar as raízes, que são lambda 1 e lambda 2. É uma equação de segundo grau, um polinômio, então é bem simples de achar as raízes. Aí, a partir disso, a gente vai ter o seguinte. A resposta disso aqui, a solução, vai ser aquela exponencial a vezes e elevado a lambda 1t mais b vezes e elevado a lambda 2t. E com isso, a gente vai ter o x no tempo. Voltando aqui para o código no MATLAB, ó. Essa daqui é a nossa equação característica. M lambda ao quadrado mais b lambda mais k. E para achar as raízes dela, eu usei essa funçãozinha aqui. Esse roots, ele funciona assim. Você coloca nele um vetor com os coeficientes de um polinômio. Esse daqui ele funciona para polinômios. E esses coeficientes, como é que ele funciona? O primeiro é do coeficiente de maior grau, o segundo do segundo maior grau, o terceiro de terceiro maior grau e assim por diante. No caso, é a equação do segundo grau, certo? Então, o primeiro coeficiente é o m, o segundo vai ser o b e o terceiro vai ser o k. E esse roots vai retornar para a gente as raízes da equação. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu quiser, por exemplo, vou aplicar aqui, uma equação que seja assim, x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui igual a zero, certo? Essa equação aqui é uma equação simples do segundo grau, ela é igual a x menos 1 ao quadrado. Então, para resolver ela, vamos usar essa funçãozinha roots aqui. É só colocar roots, abre e fecha parênteses para colocar o argumento da função. Você coloca um vetor nela. Esse vetor, os coeficientes, o primeiro lá era 1, o segundo era 2 e o terceiro era 1 também. Aí ele retornou o quê? Menos 1 e menos 1. Que são as duas raízes daquela equação, de x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá. Então, é o que ele vai fazer com a equação característica. Ele vai retornar as raízes da equação característica. E ele vai retornar naquele vetor lambda, que ele vai ser um vetor coluna, igual a esse que apareceu aqui, semelhante a esse que apareceu aqui. Aí eu vou só jogar os valores para lambda 1 e lambda 2, que seriam as nossas duas raízes. Ok? Tá, assim a gente já tem as raízes da equação, já já a gente vai trabalhar com elas, mas por enquanto vamos pegar as raízes de todas as equações, para depois dividir em casos e poder resolver e chegar no valor de x no tempo. O segundo caso, que é para o sistema proporcional, como é que o sistema proporcional funciona? Primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre o erro para poder introduzir depois o sistema proporcional. O erro de um sistema de controle, ele vai ser a posição inicial, que como eu já falei, quer dizer, a posição que você quer que ele chegue. Como eu já disse, essa posição é o zero para o nosso sistema, menos o valor de x, que é a posição onde ele está naquele momento, ok? Para o nosso sisteminha, o ele vai ser menos x, ok? Então, ao invés de colocar o erro nas equações, eu já vou colocar direto o menos x e adicionar ele na equação e obter uma nova equação característica que a gente vai resolver, entendeu? Como eu estava falando, no caso agora a gente vai para proporcional. A nossa variável de controle, para o caso do sistema proporcional, ele é um ganho vezes o erro,
Como eu já disse, para o nosso caso o erro vai ser menos x, então essa variável de controle vai ser menos o ganho vezes x, ok? Jogando na nossa EDO e pegando a equação característica, vamos obter isso aqui. Isso aqui é só fazer continha que chega nessa parte aqui, ok? E as raízes dessa equação vão ser lambda 1 e lambda 2. Aqui no MATLAB eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei aqui qual seria esse valor de Kp. A gente pode alterar ele quanto quiser. Depois eu fiz a equação característica. Peguei as raízes dela. No caso, o único coeficiente que se alterou da nossa resposta autônoma foi a constante da mola. Ela se tornou K mais o ganho, que a gente está colocando no sistema. Resolvendo isso, e depois pega as duas raízes, ok? Já agora, para o sistema integrativo, como o sistema integrativo funciona? A variável de controle dele, ele é um ganho vezes a integral do erro no tempo, certo? Novamente, o nosso erro é menos x, então a nossa variável de controle para o nosso sistema vai ser isso aqui, menos o ganho integral de x dt. Agora, esse fato de eu ter introduzido uma integral de x vai causar um efeito no nosso EDO. O que é esse efeito? Eu aumentei a ordem do sistema, certo? Eu teria que derivar tudo se eu pegasse essa equação aqui, que vai ser a nossa nova equação do nosso nova EDO. Imagina assim, pegando essa equação aqui, eu derivo ela uma vez. Seria isso aqui igual a nossa variável de controle, ao invés de ser igual a zero. Esse x, ele vira x 3 pontos. Esse x ponto vira x 2 pontos. E esse x vira x ponto. Que foi o que aconteceu aqui na nossa nova equação. M, x 3 pontos, mais b, x ponto, mais k, quer dizer, x 2 pontos, mais k, x ponto. Mais a derivada de menos da nossa variável de controle. Derivando o integral, eu volto ao que era antes de eu integrar, certo? Então, isso daqui seria menos k vezes o erro. Menos k vezes a derivada do nosso erro. Voltando aqui para nossa variável de controle, menos k, menos isso tudo aqui, ficaria mais k vezes a derivada do nosso erro, derivando a integral de x, a gente volta para x. Então, em resumo, o que é que o sistema integrativo faz? Você aumenta a ordem do seu sistema para desaparecer aquele termo k vezes x que tinha, ele se torna k vezes x ponto, e você insere um novo kx, que agora você consegue controlar ele. Você coloca o quanto você quiser, variando esse KI, que seria o seu ganho, entendeu? Dessa forma, como a gente subiu a ordem do nosso sistema, ele agora é um EDO do terceiro grau. Se a gente quiser resolver ele desse jeito aqui, vão surgir 3 raízes. Então, as raízes da equação vão ser lambda 1, lambda 2 e lambda 3, ok? Diferente dos outros que a gente só tinha 2 raízes. Isso daqui vai gerar mais algumas diferenças mais na frente, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos primeiro terminar de resolver as equações e descobrir todos os lambdas dos próximos sistemas também. No caso, o que aconteceu aqui no MATLAB seguiu a mesma linha dos outros. Aqui o ganho, que eu estava colocando no sistema. A nossa equação característica subiu a ordem, então vai ser m lambda ao cubo, mais b lambda ao quadrado, mais k vezes lambda, mais o nosso ganho. Ok? Certo. Então agora as raízes da equação vão ser as raízes de um polinômio do terceiro grau. Então esse m é o que acompanha a ordem de grau 3 aqui, da nossa equação. O b seria o nosso de grau 2, assim por diante, até o ganho, que vai ser a ordem 0. Ok? Dessa forma eu vou obter 3 lambdas, porque agora, como eu aumentei o grau a nossa ordem da equação, vão ter 3 raízes. Então eu pego cada uma delas,
para depois trabalhar com elas. E o que eu coloquei aqui, esse K2 igual a K, eu vou explicar mais na frente o que é e depois eu volto aqui para explicar melhor. Por enquanto só deixei ele aí, daqui a pouco a gente volta nele. Em seguida, a gente tem um sistema derivativo. O que é que o sistema derivativo faz? Você pega o seu erro, deriva ele e multiplica pelo ganho. Ou seja, aqui era para ter um sinalzinho de menos, mas o que importa é que esse aqui tá certinho. A nossa variável de controle ela vai ser menos o ganho vezes x ponto. Se você for olhar na nossa EDO, o x ponto ele é a velocidade, que é exatamente o que acompanha o nosso amortecimento. Então, quando eu estou mexendo no sistema derivativo, eu estou colocando um ganho no nosso amortecimento. Por isso que a nossa equação característica fica desse jeito. M lambda ao quadrado mais B mais o nosso ganho. Porque eu estou mexendo no amortecimento do sistema. Mais, vezes lambda mais K. Isso daqui novamente é uma equação de segundo grau, porque vem de uma EDO de segunda ordem. Então eu vou ter duas raízes, assim como eu tinha antes, exceto no integrativo. Agora, a gente pode fazer composições entre eles, certo? Temos o proporcional, o integrativo e o derivativo. Eu posso colocar uma variável de controle que ela tenha esse termo do derivativo, mais o termo do proporcional. Eu vou ter então um proporcional integrativo. Eu posso fazer um proporcional derivativo. Eu pego o proporcional e junto o termo derivativo. Então, primeiro falando do proporcional derivativo. A equação característica ela vai ser... Dá para imaginar ela como a junção das outras duas. Aqui no derivativo, a gente vai ter m lambda ao quadrado b mais kd. Então, no proporcional derivativo, a gente também vai ter b mais kd. Porque o derivativo ele altera o amortecimento. Já o proporcional, ele altera a constante da mola. Por isso que surge esse K mais Kp. Voltando na EDO do proporcional, tem esse K mais Kp. Então, o proporcional derivativo ele fica desse jeito. Teria a junção dos dois. Novamente, é uma EDO de segunda ordem. Então, a gente vai ter duas raízes da equação. Ok? Lambda 1 e lambda 2. Agora, indo no MATLAB, nosso proporcional derivativo coloca o ganho do proporcional, o ganho do derivativo. Aqui são alguns ganhos aleatórios, assim, tipo, um valor só para a gente observar o que vai ver. Depois a gente vai variar esses valores para ver o que acontece no nosso sistema. E a nossa equação característica se torna aquela que eu já tinha mostrado. E você aplica as raízes dela e descobre o lambda 1 e o lambda 2. Ok? Certo. Agora vamos para o proporcional integrativo. O proporcional integrativo ele é uma junção, obviamente, do proporcional e do derivativo. Só que o integrativo ele sobe a ordem do nosso sistema. Portanto, quando eu for colocar a nossa variável, nosso ganho, quer dizer, você tem que tomar cuidado porque no proporcional, o ganho, ele vinha multiplicando o x. Como eu integrei, no caso, eu subi a ordem do sistema, por causa do integrativo, esse ganho vai vir no x ponto. O que importa? O que você pode imaginar? O ganho do proporcional, ele vai seguir a constante da mola. Então, vai ser K mais o seu ganho. E o seu integrativo, ele vai seguir na EDO de terceira ordem, ele vai seguir o seu termo x. Daí você vai tirar a sua equação característica a partir disso, vai ser totalmente análogo ao caso do integrativo, só que alterando essa constante da mola aqui, por causa do seu ganho. Você vai obter novamente três raízes. Aqui é totalmente análogo. Coloca o ganho do proporcional, o ganho do integrativo. Pega a sua equação característica, descobre as raízes dela e guarda os valores. Novamente, isso daqui eu vou explicar depois para que serve. Já para o caso proporcional, integrativo e derivativo, o P e D. Voltando aqui para nossas equações. No caso, eu vou ter novamente que subir a ordem do sistema, porque eu estou aplicando o integrativo. Então, eu vou ter novamente uma EDO de terceira ordem.
como eu tinha dito antes, o derivativo ele age no amortecimento e o proporcional ele age na constante da mola. Então, no nosso EDO vai ser B mais o ganho do derivativo, constante da mola mais o ganho do proporcional. E depois colocando o ganho do integrativo. Dessa forma, novamente, é um EDO de terceira ordem e vou ter 3 raízes, certo? Agora, o que a gente faz para trabalhar com essas raízes? Aqui no MATLAB é totalmente análogo aos outros, só alterando o valor de B e o valor de K. Só que agora, o que a gente faz para conseguir, através dessas raízes, chegar o nosso x em função do tempo, que é o que a gente quer no final das contas. Para isso, a gente vai ter que aplicar nossas condições de contorno. Por quê? Voltando lá no nosso EDO do sistema de resposta autônoma, a gente vai ter que, como eu já tinha dito, o sistema começa em menos 2, em x igual a menos 2 metros, e ele começa parado. E também, essa daqui vai ser a aceleração no começo, já eu vou explicar melhor como é que se chega nisso daqui. Mas, tá, voltando aqui. Quando a gente resolve o nosso EDO, a gente vai obter os 3 lambdas. E esses 3 lambdas a gente vai substituir naquela equação. Aqui. Certo? Ou os 2 lambdas, no caso do proporcional e do derivativo e das composições entre eles. E o terceiro lambda que vem do integrativo. Isso daqui seria a nossa equação. Ok? Só que esse A, esse B e esse C, a gente não tem. A gente consegue eles através das condições de contorno. Certo? Lembrando que caso lambda 1 seja igual a lambda 2, vai surgir aquela diferença, que aqui seria B vezes T, vezes E elevado a lambda 1T. E se o lambda tiver parte complexa, isso aqui a gente vai ver melhor no código do MATLAB, vai virar uma soma de cossenos e senos. Eu só coloquei aqui esse caso aqui, que é quando o lambda está positivo, só para mostrar mais ou menos como funciona, porque os outros 2 casos vão ser análogos. Tá? Voltando aqui para as nossas condições de contorno. Tendo esse sistema aqui. Isso daqui eu já tinha falado antes, só que a aceleração eu não tinha comentado ainda. A gente não propôs uma aceleração inicial. Ele já tem uma aceleração inicial. E a gente tem que descobrir ela. Como que a gente vai descobrir ela? Fazendo analogia aqui para o sistema autônomo, porque os outros 2 vão ser análogos, eu posso, pegando a equação, aplicar nessa equação t igual a 0. Quando eu aplico, que é o tempo inicial, quando eu aplico t igual a 0, esse x ele vira x0, que é menos 2. Então isso aqui vira menos 2, ou x0. O nosso x ponto, que é a velocidade, no 0, ela vale 0. Então esse termo aqui se torna 0. Sobra só o quê? Massa vezes a aceleração em 0. Se eu substituir isso, aqui dá 0, e aqui vai dar menos 2k. Resolvendo, no caso vai ficar menos x0k. Resolvendo, a gente obtém isso daqui. Certo? O que isso daqui significa? Isso aqui significa que quando o seu sistema está parado e ele está deslocado em x igual a menos 2, a única coisa que age nele é a força da mola. Pode observar que esse kx0 é a força da mola. O que faz sentido, já que no começo o amortecedor não está exercendo força, já que não tem velocidade. O amortecedor precisa de velocidade para agir, já que é B vezes V ponto. Então, a única força que age no nosso sistema, antes de começar o movimento, seria K sobre M. Dessa forma, a gente tem as 3 condições. Claro que isso daqui é para o nosso caso específico, que ele começa sem velocidade. E ele começa deslocado e tudo mais. Então, a gente já tem as 3 condições de contorno. Nos casos das EDOs de segunda ordem, eu só vou utilizar essas 2. Quando eu chego em integrativo, que ele requer uma terceira condição de contorno, aí você aplica as 3. Certo? Tá. Agora, vamos começar pelo integrativo, que por ter mais termos, ele seria um pouco mais geral, entendeu? E o outro teria menos termos, então dá para fazer uma analogia para tentar obter os termos, mas também dá para resolver normalmente.
a gente vai ter, no final das contas, essa EDO aqui, essa equação aqui, perdão, do x em função do tempo, onde o A, o B e o C a gente não tem. Então a gente aplica as condições iniciais, x0 igual a menos 2, com o tempo igual a 0, a equação simplifica para isso. Ela se torna isso, na verdade. Se torna essa equação. Com velocidade 0, a equação, que seria derivar isso, já que v é igual a x ponto, você deriva isso e aplica tempo igual a 0. Você obtém isso. Já na aceleração, que seria x 2 pontos, você deriva isso duas vezes, aplica tempo igual a 0 e chega nisso. Novamente, as derivadas elas se tornam isso, porque como eu estava dizendo, isso aqui é para o caso do lambda ser positivo. Se o lambda for, quer dizer, o lambda ser real. Se o lambda for complexo, ou se tiverem lambdas repetidos, vai ser análogo, só vai mudar a derivação e que você vai chegar no final dela. Mas a conta vai ser semelhante. No final das contas, a gente vai obter um sistema linear parecido. Só que tem que fazer a conta para os outros casos para fazer chegar nos coeficientes, e isso eu mostro melhor no MATLAB, já eu mostro. Tá. Isso daqui é um sistema de 3 equações lineares com 3 incógnitas, ou seja, a gente consegue resolver. Mostrando da forma matricial, essa daqui são as nossas condições iniciais. Essa daqui é a nossa matriz com as nossas raízes da EDO. E em seguida, a gente tem um vetor com as variáveis que a gente não tem, as incógnitas que a gente não tem. Para resolver isso aqui, só resolve seria inverter essa matriz, multiplicar e tudo mais. Isso é bem simples de fazer no MATLAB, bem rápido. E você já obtém esse A, esse B e esse C. Só resolvendo isso daqui. Para o sistema de segunda ordem, como eu não estou aplicando essa terceira condição de contorno, e eu não tenho uma terceira raiz, o sistema se torna isso. Seria como se eu tirasse isso daqui e tirasse isso daqui. E tirasse isso daqui. Você fazendo as contas, você vai ver que chega nisso. Isso daqui não é só uma analogia e joga assim. Fazendo as contas, você realmente chega nisso, ok? Então, dessa forma, você vai obter o valor de A, o valor de B e o valor de C. E vai ter a sua equação do x em função do tempo totalmente definida. Você já vai ter os coeficientes, já vai ter as raízes e pronto. Você vai ter o seu x, a velocidade vai ser x ponto, a aceleração, perdão, aqui na verdade é v ponto, ok? A aceleração é v ponto, que seria x 2 pontos. Voltando aqui para o nosso códigozinho no MATLAB. Para o caso de... esse caso igual a 3, caso igual a 6, caso igual a 7, voltando aqui, o 3 é o integrativo, o 6 ele é proporcional integrativo, e o 7 proporcional, integrativo e derivativo. Esse daqui é um caso para poder resolver achando as 3 raízes. Novamente, se eu fosse resolver de uma forma iterativa, eu já acharia o x no tempo naquela aproximação que eu fiz. Então eu não teria que dividir em casos, fazer um caso para o lambda real, um caso para o lambda complexo, lambdas iguais, o caso da EDO de ordem 3 e tudo mais. Seria bem menor o código, seria mais simples, mas como eu disse, estou fazendo isso aqui para a gente poder ver melhor a teoria, ver melhor sendo resolvida e aplicada. Então, a gente entrou aqui no caso das equações que envolvem o integrativo, e agora a gente vai dividir aqui no caso em que a parte imaginária de cada uma das 3 raízes é 0. Ou seja, as 3 raízes daqui é para você achar a parte imaginária de um número. Por exemplo, 1 mais raiz de menos 1 ele equivale a isso aqui, certo? Se eu aplicar esse imagem nessa resposta, eu vou obter só a parte complexa. Seria 1 vezes i. Se eu aplicar real, que ele acha a parte real do número, aqui, pronto. Agora aplicando o real, que ele acha a parte real do número, e vai dar aqui a parte real do número. Ok? A gente vai usar isso para poder achar parte complexa e parte real. No caso, as partes complexas sendo 0, quer dizer que todos os 3 são reais. Então, para resolver eles, basta aplicar aquela matriz que eu tinha, aquele sistema linear que eu tinha mostrado. Que A, B e C, que vai ser essa matriz aqui, ela vai ser aquela matriz com as raízes,
lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado, lambda 3 ao quadrado. Uma curiosidade é que isso daqui, se eu não me engano, é a matriz de Vandermonde. E isso daqui são as nossas condições. No caso isso daqui já tá, eu já fiz a inversão para poder achar o A, o B e o C. Essa inversão seria multiplicar esse lado aqui por essa matriz a menos 1. Por que eu não fiz aqui matriz elevado a menos 1 e tudo mais? Eu apliquei essa barra invertida aqui. Essa barra invertida é como se você estivesse fazendo uma divisão de matrizes, como se tivesse multiplicado por uma matriz a menos 1. A vantagem dele é que ele é muito mais rápido do que você pegar a matriz, multiplicar por menos 1 e depois multiplicar pela outra matriz. Computacionalmente falando, ele resolve muito mais rápido. Se você olhar na documentação do MATLAB, só colocar aqui, colocar inv, ele explica bem melhor e dá alguns exemplos e mostra como isso aqui é bem mais rápido, computacionalmente. Então a gente vai achar, só dessa equação aqui, a gente já vai achar o A, o B e o C. Então a nossa função x, eu criei aqui uma função, já mostro melhor porquê. Essa função x, que é a função do tempo, ela vai ser o nosso coeficiente a, exponencial de lambda 1t mais b, exponencial de lambda 2t, mais c, exponencial de lambda 2t. Novamente, isso aqui é para o caso integrativo, que a gente vai ter 3 raízes. Esse else, ele se refere a quando a parte imaginária de alguma das raízes não é zero. Ou seja, uma das raízes pelo menos é complexa e não é real. Vale relembrar que como a gente está trabalhando com o M, o K e o B e os nossos ganhos, todos reais, todos os coeficientes da equação vão ser reais e, portanto, duas raízes pelo menos tem que ser complexas, conjugadas, e a outra tem que ser real. Ok? Então, aqui eu fiz um pequeno macete que era o seguinte. Caso a raiz 3, que é o lambda 3, tivesse parte complexa, eu faço uma troca de variáveis aqui para poder fazer a 1 virar complexa, eu reorganizo. Isso daqui tudo é para eu forçar que lambda 1 e lambda 2 sejam complexos e lambda 3 seja real. Por que isso? Para não ter que dividir em 3 casos de resolver lambda 1 e lambda 2 complexo e 3 real, lambda 1 complexo, 2 real e 3 complexo, assim por diante. Isso aqui é só para reduzir a quantidade de código que eu estou usando, não ter que dividir em mais casos e tudo mais, ficar mais bem otimizado as nossas contas, certo? Então eu só faço uma troca, isso daqui força a lambda 1 e lambda 2 serem complexos conjugados, no caso das raízes serem complexas, e o lambda 3 ser uma raiz puramente real. Então, aqui eu só apliquei essa função do lambda 3 igual ao real lambda 3 para ter certeza que não aconteceu nenhum erro numérico. Seria tipo, ele achar que 1 mais 10 elevado a menos 16 vezes i é um número complexo. 10 a menos 16 seria aproximadamente zero, então isso poderia vir de algum erro numérico. Isso aqui é só para garantir que nenhum erro numérico vai atrapalhar nossas contas. Para não deixar passar não permitir que o lambda 3 seja complexo. Só para a gente poder fazer as contas de uma forma mais simples. Isso não causa nenhuma diferença no nosso resultado não, porque o lambda 1, lambda 2 e lambda 3, obviamente eles são permutáveis. Não importa quem é o lambda 1, quem é o lambda 2 e quem é o lambda 3. No fim das contas, eles vai dar exatamente a mesma equação em função do tempo. Então, se você resolver as equações os coeficientes, fizer o sistema linear, para o caso de coeficientes complexos, de raízes complexas, perdão, que surge um seno e um cosseno lá nas contas, você vai chegar nessa matriz aqui. É só fazer as contas, é bem análogo mesmo ao caso anterior. Você vai ver que você chega nesses coeficientes. E aqui entra aquele K2 que eu tinha falado antes. O que é esse K2 que eu coloquei aqui? A equação, ela mostra que seria isso aqui, ó. A condição inicial, ela dependeria da constante da mola. Só que essa constante da mola, para o caso proporcional integrativo, por exemplo,
ela não é K, ela é K mais o ganho. Então, o que é esse K2? Lá no proporcional integrativo, esse K2 é K mais o ganho. Seria a constante da mola equivalente, digamos assim, que eu estou observando no sistema. Então, voltando aqui às equações, K2 é só para não ter que dividir em mais casos e ter que resolver mais casos. Eu só faço uma constante da mola equivalente, digamos assim, e aplico aqui. E obtenho aqui a resposta. Essa função x é o x em função do tempo, para o caso das raízes complexas. E está totalmente definida, porque eu já tenho A, já tenho os 6 lambdas, então ela está toda definida já. E também você vê que você chega nessa equação aqui, quando você está trabalhando com as raízes complexas. Agora, esse else aqui, ele se refere a quando não é caso 3, nem 6, nem 7. Se observar aqui, isso significa que não tem o integrativo no meio das contas, que seria o caso 3, proporcional integrativo, que é o caso 6, e proporcional integrativo derivativo, que é o caso 7. Então você não está trabalhando com EDO de terceira ordem, você está trabalhando com EDO de segunda ordem. Então vai ser aquela matriz que eu tinha mostrado antes para o caso real, essa daqui, para o caso real. Aqui novamente eu verifico se a raiz é complexa ou não. Lembrando, como a gente está de novo trabalhando com todos os coeficientes da equação são reais, então as raízes têm que ser complexas conjugadas, ok? Tá, no caso esse aqui. Aí aqui eu dividi em 3 casos. Vale ressaltar que no código eu não tinha colocado o caso quando lambda 1 igual a lambda 2, ou assim, etc., quando as raízes são iguais. Isso foi só para simplificar um pouco as contas, para não ter que ficar dividindo em casos demais. Esse também é um caso bem específico, existem bem mais casos que são diferentes desse que esse. Certo, voltando aqui para a nossa EDO de segunda ordem, que é quando não tem o integrativo no meio da história, só tem proporcional, derivativo ou então resposta autônoma também. Se você resolver para o caso das duas raízes iguais, você vê que você vai chegar nesses coeficientes. No caso aqui eu não resolvi com a matriz, eu já resolvi direto porque era bem mais simples, é um sistema de 2 equações. Então, ao invés de colocar a matriz, fazer a conta com as matrizes, eu já isolei o A, substituí no B e tudo mais, já obtive as respostas. Quando elas são iguais, você chega nessa resposta aqui. E essa função aqui. Ok? Já esse outro caso é quando uma das raízes é complexa. Novamente, se uma é complexa, a outra vai ser complexa conjugada. Então, se uma das duas for complexa, a outra também é complexa. Por isso que o if eu só coloquei isso aqui para não entrar em redundâncias. Nesse caso, se você fizer as contas, você vai descobrir que as respostas são esses coeficientes. Perdão, aqui eu estou trabalhando com a parte imaginária igual a zero. E já seria tudo real, que é essa matrizinha aqui. E substituindo dá isso daqui. Esse valor aqui para o A, esse valor aqui para o B. Você já obtém a sua função x no tempo. Você tendo o A, o B, o lambda 1 e o lambda 2 está tudo definido, então. Esse else aqui quer dizer que as duas raízes têm parte imaginária diferente de zero. Então, trabalhando com aquilo de A vezes cosseno de lambda t, mais B vezes cosseno de lambda t, tudo isso vezes a parte real elevada a t e tudo mais, você chega nessa resposta aqui, nesses coeficientes assim. Isso aqui é só fazer conta, é bem simples também, é bem análogo. E você vai chegar a esta função x, em função do tempo, que vai ser a exponencial da parte real do lambda vezes t, vezes A vezes cosseno de lambda 1t, mais B vezes seno de lambda 1t. Lambda 2t, perdão. As partes imaginárias deles. Que isso daqui já é a função x no tempo. Então, com isso daqui, a gente já obtém, para todos os casos já estão inclusos aqui, os casos que a gente está trabalhando, já estão todos aqui no... Já temos todas as funções x deles. À medida que eu já for escolhendo qual caso eu quero, ele já vai entrar no if certo, no else if certo, e já obter a equação que a gente quer. Então já estão todas as equações definidas. Agora vamos partir para a parte de fazer uma animaçãozinha do sistema.
que seria fazer o carrinho andando e tudo mais. Isso aqui é tudo. Essa parte primeiro aqui ainda é um pouquinho sobre as equações, e depois é mais como fazer uma simulação, digamos um feedback visual do que está acontecendo, que seria o carrinho se mexendo. Eu defini aqui esse YCG, isso aqui seria só a altura do CG do carrinho. Isso aqui não vai ser importante para o nosso sistema de controle, digamos assim, seria só importante para a simulação, para o desenho, para a gente ter ideia do que está acontecendo com a altura do carrinho que a gente está usando. Já aqui, eu peguei aquela função x que eu obtive e eu apliquei o nosso vetor tempo. Ou seja, eu guardei em um vetor chamado x os valores de x no tempo. Ou seja, eu tenho a cada segundo do que está acontecendo, eu tenho o valor da função x. Então, eu já teria aqui guardado no nosso x todos os valores que eu vou precisar. Só que além disso, eu também queria saber a velocidade e a aceleração. Então, a velocidade ela é derivada do x e a aceleração ela é derivada da velocidade, que é derivada segunda do x. Então, eu só derivando esses valores, eu já conseguiria chegar no que eu quero. Eu poderia fazer uma derivada da função x, que eu guardei na forma de função, só que eu queria mostrar um método que é a derivação numérica. Esse método de derivação numérica que eu estou utilizando, ele é o método das diferenças finitas. Como que é esse método? Lembrando, a definição de derivada, ela é a função aplicada num t mais um h menos a função aplicada em t sobre h, com o limite desse t indo para zero. Como que é o método das diferenças finitas? Eu utilizo essa definição, só que ao invés de aplicar um limite e observar o h indo para zero e tudo mais, eu só aplico um h bem pequeno. Então eu posso aplicar h igual a 0,1 e h igual a 0,01. Ou o quão pequeno tem que ser esse h? Existem estudos sobre o melhor h que eu posso pegar. Então eu posso pegar um h igual a 10 a menos 50 e vai ser extremamente preciso, porque quanto menor o h, mais próximo está da teoria, que seria o h indo para zero, então melhor fica. Isso não é verdade. Chega um ponto que eu já pego um h tão pequeno que o computador começa a considerar que esse h é igual a zero, não que ele é aproximadamente zero, e isso daqui vai dar zero sobre zero. Aí começa a dar erro e tudo mais, aí não fica tão bom. E também se eu pegar o h bem pequeno, ele vai ficando mais preciso. Então eu tenho que pegar um h pequeno o suficiente para ele ser preciso, mas não pequeno demais a ponto dele dar erro e tudo mais. Existem estudos sobre isso, tem matéria sobre isso e tudo mais. Então, no caso, o que é que eu estou usando? Para a derivada primeira, vamos usar até só ela primeiro. Vai ser x, voltando aqui para o nosso MATLAB, vai ser a função aplicada num t, mas um número bem pequeno, eu estou usando 10 a menos 5, menos a função aplicada naquele t, isso dividido por aquele número bem pequeno. Eu vou obter uma nova função assim, que eu estou usando na forma de function handle, que é essa funçãozinha aqui com esse arroba t. Essa função v vai estar em função de t, que vai ser essa equação aqui. A cada valor de t que eu aplicar aqui, ele vai resolver essas contas e vai me dar a resposta. Isso daqui é a derivada por método das diferenças finitas. Aí novamente eu faço aqui com a velocidade, o mesmo que eu tinha feito com o x, que eu apliquei a função no tempo. Eu apliquei a função v no tempo e obtive um vetor de velocidades que é derivada numérica desse vetor x aqui. Quando a gente estiver plotando os gráficos, a gente vai ver melhor, digamos assim, o quão certo isso está, então você vai ver melhor que isso realmente acontece. Tipo, isso aqui realmente está se tornando derivada dessa função x, através de métodos numéricos. Já a função a, ela seria derivada da função v. Então posso só pegar aqui e fazer a mesma coisa disso aqui, só que com v aqui, né? Existe um pequeno problema. Se eu estiver aplicando o método das diferenças finitas em cima de um método das diferenças finitas, eu estou aumentando o meu erro. A teoria diz que o seu erro começa a depender do quadrado, de uma ordem do quadrado do número e tudo mais, seu erro fica muito maior. Ele fica de uma ordem ao quadrado maior, assim. Então,
Você pode sim fazer o método das diferenças infinitas nisso aqui, você vai obter um valor, só que ele vai ser muito pouco preciso, ele vai ser muito ruidoso. Ruidoso seria, ao invés de ele fazer uma parábola, digamos assim, ele faz toda uma série de oscilações em torno da parábola e não fica tão bem preciso. Então eu vou usar o método das diferenças finitas para uma derivada de segunda ordem, que seria isso daqui. Isso daqui nada mais é do que seria eu aplicar duas vezes aqui dentro. Isso aqui eu boto x ponto, e eu aplico de novo isso daqui e tudo mais. Eu chego nisso daqui. Seria eu aplicar duas vezes esse negócio aqui. Ou seja, eu teria x ponto t mais h menos x ponto t sobre h. E esse x ponto seria igual a isso. Eu vou substituindo tudo mais, faço as contas e chego nisso. Novamente, essa daqui é a definição da teoria. Se eu botasse limite de h tendendo a zero, eu teria a definição exata. Já para o nosso caso, que é o método numérico, a gente coloca um h bem pequeno, seguindo a mesma lógica do outro. Se for pequeno demais, começa a dar erro. Se for muito pouco pequeno, não fica tão preciso. Eu usei de novo o 10 a menos 5. E eu só apliquei aqui a fórmula. Função de x, t, menos duas vezes função de x aplicada em t, com t ao quadrado e tudo mais. Dessa forma, eu tenho uma função de a. Toda vez que eu aplicar um valor de t nela, ele vai resolver essa conta e vai me dar o valor, que seria a derivada segunda do x. Então, o que eu faço? Eu pego essa função e aplico o nosso vetor tempo. E vai dar a derivada de todos os termos desse vetor tempo. Ok? Dessa forma, a gente já tem um vetor que tem todos os nossos valores de x no tempo, todos os nossos valores de v no tempo, todos os valores de a no tempo. Então a gente já tem nossa posição, velocidade e aceleração definidas. Dessa forma, a gente já tem tudo que a gente precisa para plotar e já conseguiria obter os gráficos dessas variáveis no tempo. Então agora a gente vai partir para desenhar aquele sisteminha andando e tudo mais, que é para ter um feedback visual do que está acontecendo, que seria o carrinho indo para frente e para trás. Para isso, eu já explico melhor o que é isso aqui. Eu vou introduzir uma funçãozinha do MATLAB chamada PET. O que essa função PET faz? Se você vir aqui na documentação e pesquisar PET, o que a documentação do MATLAB vai te dizer? Ele desenha uma figura ao redor de uma curva. Ou seja, se eu fizer aqui PET em 3 pontos, ele cria um triângulo, que seria uma função com 3 pontos, seria um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, liga os 3 e pinta. No caso aqui ele pediu para pintar com cor vermelha, se não me engano. Não, aqui ele só colocou uma cor aleatória mesmo. Ele coloriu sozinho. Mas eu posso escolher aqui qual a cor que eu vou usar. Caso que seja esse vetorzinho RGB, que é um red, green, blue, etc. Então, o que ele faz? Ele pega um conjunto de pontos, liga todos eles e pinta por dentro. Para ficar parecendo um sólido, um sólido não, seria mais uma figura geométrica, um polígono. Então a gente vai estar desenhando polígonos com isso. Só que para isso, como eu tinha dito, a gente precisa primeiro de um conjunto de pontos para depois ele ligar e colorir por dentro. Com o nosso carrinho, a gente vai precisar de algumas circunferências, que são as rodas. Eu já defini aqui um A e um B, que é um conjunto de pontos que, juntando os dois, é um cosseno e um seno. Lembrando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, se eu fizer A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1, eu vou obter a equação de uma circunferência de raio 1. Então, eu usei isso aqui para a gente já ter um conjunto de pontos e a gente só trabalhar eles para obter a circunferência que a gente quer. Aí eu coloquei aqui um x mínimo, x máximo, um y mínimo, y máximo, para a gente definir o tamanho dos eixos do nosso desenho. Você pode definir lá na hora mesmo, já colocar no próprio desenho o tamanho dos eixos. Eu separei aqui só para ficar mais organizado. Se quiser mudar, já vem aqui, muda o tamanho que você quer e tudo mais. Esse aqui já são valores para ele ficar do tamanho certinho que a simulação encaixa, ou os dois gráficos ficam de tamanho igual e tudo mais. Certo? Agora, vocês viram que quando eu rodei a simulação, apareceu um gráfico em cima e um desenho embaixo. Como que eu faço isso? Como eu faço dois gráficos e uma imagem só do MATLAB? Primeiro aqui eu defini uma figure, que é eu abri uma figura no MATLAB para poder desenhar nela, poder plotar coisas nela. Depois eu utilizei o comando subplot.
Esse comando subplot, ele permite que eu divida a figura e faça vários plots nela ao mesmo tempo. Como ele funciona? Subplot. Esses dois primeiros números aqui, eles representam uma matriz. Seria uma matriz de duas linhas e uma coluna. Se você ver lá como é que fica, deixa eu rodar aqui de novo, aqui para o caso autônomo, isso daqui ele encara como uma matriz de duas linhas, que seria um gráfico e outro gráfico, e uma coluna, porque os gráficos estão alinhados juntos aqui. Esse gráfico seria um elemento, esse outro gráfico seria outro elemento dessa matriz que ele está vendo. Ou seja, ele dividiu essa figura em matrizes. Aí, certo. E ele numera essas matrizes. Se eu fizesse, aqui na documentação isso fica mais claro, se eu colocar aqui subplot, o que ele vai mostrar? Aqui ele fez bem análogo ao que a gente fez, ele dividiu em duas linhas e uma coluna, colocou um desenho em um elemento, um desenho no outro elemento. Esse terceiro número, ele é o número desse elemento que você está utilizando. Ele numera assim, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então se eu colocar aqui 1, eu estou fazendo um plot no primeiro elemento. Se eu colocar aqui 2, estou fazendo um plot no segundo elemento. Então se eu colocar 1 aqui, é nessa figura aqui que eu estou me referindo, eu vou posicionar ela bem aqui, e 2 eu estou posicionando ela bem aqui. Se eu fizer 4, essa daqui é a primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura e assim por diante. Se eu tiver 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e etc. Também posso reorganizar a matriz de outras formas e tudo mais. Outra coisa que eu posso fazer também é dividir ela em 4 elementos e juntar 2 elementos em uma figura só. Eu peguei o primeiro elemento, peguei o segundo elemento, depois eu pego 2 elementos juntos. Que eu faço o plot nesses 2 elementos juntos, eu faço uma imagem maior. Se aqui no caso eu querer alinhar 3 gráficos ou coisas do tipo, você pode fazer gráficos diferentes, assim por diante. Aqui ele mostra bem direitinho como fazer. Tá? Então foi o que eu fiz. Eu dividi em 2 elementos. O primeiro eu coloquei um gráfico, no segundo eu coloquei a animação. E uma coisa importante. Por que eu fiz esse loop? Esse loop, ele funciona assim. Eu estou fazendo vários plots e cada plot desses é um frame da animação. Ou seja, cada frame do carrinho se mexendo, tipo, ele está bem aqui, depois ele está bem aqui, depois ele está bem aqui, isso tudo são plots. Eu abri uma figura, fiz um plot, apago esse plot, faço outro plot em cima com o carrinho um pouquinho para frente. Faço outro plot com o carrinho um pouquinho mais para frente. E assim por diante. Isso tudo dá uma ideia de movimento, por isso fica parecendo que o carrinho está se mexendo aqui na figura. É a mesma ideia de filmes, vídeos e tudo mais, são vários frames seguindo juntos, dando uma ideia de movimento. Que também é o que a gente está trabalhando aqui. Então, então a gente vai fazer primeiro o plot do gráfico, que é esse primeiro subplot aqui. O que é que esse plot aqui está fazendo? Ele plota a aceleração no tempo, a velocidade no tempo, a aceleração vai estar na cor verde, a velocidade vai estar na cor azul, e a posição no tempo que está na cor... Perdão, que está na cor vermelha, e a posição no tempo que está na cor azul. E vou plotar tudo isso junto. Só que como eu estou plotando dentro de um loop, o que é que eu estou fazendo? Eu estou plotando o vetor aceleração no tempo de 1 até o primeiro frame, depois de 1 até o segundo frame, depois de 1 até o terceiro frame. Eu vou crescendo esse gráfico aos poucos, de frame a frame, plotando mais pontos nele. Assim também dá uma ideia de que o gráfico está se mexendo, que as linhas estão andando. Porque eu estou plotando frame a frame, juntei tudo e virou uma imagem. Por isso que eu estou fazendo esse plot dentro do for. Outra coisa, por que eu usei de 1 a 100? Se você voltar aqui nesse tempo que eu estou usando aqui, podem ver que eu apliquei a função linspace. Essa função linspace cria um espaçamento linear do primeiro ao segundo elemento que eu coloquei nela e divide em 100 termos. Então eu coloquei 100 termos no loop para bater com esse... Perdão, bem aqui, não, um pouquinho mais para frente, aqui. Para bater com aquele linspace. Eu fiz um vetor no tempo que ele tem 100 elementos. Então cada loop desse for é um elemento desse vetor tempo que eu estou aplicando aqui.
Então eu dividi em 100 frames e animei esses 100 frames, botando de 1 em 1. Aí eu só coloquei o nome no label, blá blá, aqui eu dividi, aqui eu selecionei qual seria o tamanho dos eixos do nosso gráfico. Os eixos do nosso gráfico que a gente está plotando. Essa definição de eixos que eu fiz aqui, ela é para o desenho. Já vou mostrar, depois dá para mostrar melhor ela. A legenda, o título e tudo mais. Agora, o que é esse XCG? Esse XCG é a posição X do CG do carro. E o que seria ela? Ela é o nosso X no tempo. Aquelas contas que a gente estava fazendo para achar o X, ele é exatamente a posição do CG do carrinho. Dado que ele não é uma coisa pontual, ele é um corpo extenso, eu tenho que trabalhar no CG dele. Então era essa a equação que a gente estava achando. Aqui atrás eu coloquei YCG, que era a altura, e aqui eu estou colocando a posição. Então está definido o nosso ponto XY a cada frame. Podem ver que eu estou pegando o X a cada frame, que é um loop, tipo, o I aqui está igual a 5. Então vou pegar a posição 5 do X. Esse vai ser o CG do nosso carro, vai ser o X, o quinto elemento do nosso X. Certo? Faço novamente. Perdão, não faço novamente. Eu defino o segundo elemento do subplot. Eu coloco embaixo o desenho. Aqui eu fiz isso daqui que é um pequeno macete. É o seguinte. A gente vai estar abrindo a imagem, porque a gente botou o comando figure. Depois a gente plota um gráfico nela. Depois plota um gráfico em cima, tudo mais, blá blá. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai plotar os 100 frames juntos. Vai ficar um negócio super estranho, vai ficar parecendo que o gráfico está superpondo. Eu acho que dá pra mostrar melhor. Se eu tirar isso aqui, se eu não me engano, dá pra ver isso. Ó, fica todo estranho, fica frame plotado em cima de frame, fica bem esquisito o desenho, não dá pra entender o que está acontecendo. Então, tá, deixa eu limpar aqui a imagem. Pronto. Para que serve isso aqui? Como eu estou fazendo isso para não ficar plotado frame em cima de frame? Primeiramente, eu faço um plot só para ocupar espaço na figura, digamos assim. Depois eu uso o Hold All, que ele permite que eu plote coisas em cima de outras coisas que estão acontecendo. Aí eu vou plotando, eu desenho a rodinha, depois eu desenho a mola, depois eu desenho o amortecedor, desenho o carrinho, tudo mais, desenho onde o carrinho tá. Depois eu uso o hold off, que é para liberar a figura. Tipo, se eu plotar alguma coisa, ele vai apagar o que tem lá e vai plotar uma nova figura. Porque eu soltei essa figura, digamos assim, não está mais guardando os dados dessa figura. Então o que é que está acontecendo? Usando o hold all, eu seguro a figura, ploto todos os desenhos que eu quero, todo um monte de coisa que eu queria plotar nela, solto e faço um plot de um pontinho lá que não dá pra ver, tipo, um pontinho no 00 não dá pra enxergar porque é um ponto e tudo mais. E é na origem. Quando eu faço isso, eu ocupo espaço na imagem, eu apago tudo que tinha, aí depois eu uso o hold all de novo e começo a desenhar tudo de novo. Solto, dou overwrite, escrevo por cima, eu apago o que tem lá e escrevo um novo negócio. Eu uso o hold all e começo a desenhar tudo que tem lá, depois libero, blá blá, e assim eu vou animando a imagem. Esse plot é para apagar tudo que tem lá, para eu poder desenhar uma nova imagem e não ficar coisa em cima de coisa. Tá. Então o plot junto com o hold all, junto com o hold off, me permite animar a imagem. Aí tá, agora vamos pro desenho. Já falei um pouquinho da função patch, então vamos pensar aqui como ela funciona. No caso, eu vou fazer um desenho do carrinho. O que é o carrinho? O carrinho ele é um quadrado. Deixa eu rodar aqui de novo. O carrinho ele é um quadrado, certo? Então como eu desenharia um quadrado? Coloco um ponto, um ponto, um ponto e um ponto. Então 4 pontos. A função patch vai ligar esses 4 pontos e vai preencher com alguma cor dentro deles. No caso, eu selecionei aqui para preencher de verde, que seria esse G aqui. Mas como eu selecionei esses pontos? Eu pedi para ele plotar o CG menos 2, mais 2, mais 2, menos 2. Ou seja, eu tenho aqui o CG, aí eu pego mais 2,
que seria para esse ponto e para esse ponto, aí seria mais 2, 2, 2, e menos 2, aí teria menos 2 e menos 2. Então eu faço esse vetorzinho aqui. Já o y do CG, eu tenho aqui o y do CG, aí eu faço mais um ponto e meio, menos um ponto e meio, e vou definir todos os pontos. Só que tem duas coisas importantes aqui. Eu peguei o x CG, ele é um número, né? Você pode ver, tipo, ele é um elemento do x, então ele é um número. E eu somei ele a uma matriz. Isso pode parecer um pouco estranho, mas como o MATLAB encara isso? Ele pega esse elemento e soma a cada um deles. Ou seja, eu tenho um quadrado nessas coordenadas, somo o xCG, então eu desloco esse quadrado até o ponto que eu quero, que é o CG do carrinho. A mesma coisa no y. Eu tenho uns pontos aqui, desloco eles para o y do carrinho e pronto. Eu vou ter a posição. Só que como funciona isso daqui? Eu quero uma posição em x e depois uma posição em y. Como isso funciona? Ele pega esse primeiro elemento e junta com esse segundo. O ponto xy vai ser menos 2 e 1.5. Ou seja, menos 2 e 1.5 seria esse ponto bem aqui, ó. Certo? Lembrando que aqui não vai aparecer 1.5 exatamente porque eu coloquei que o carrinho começa em 2, então seria 2 mais 1.5, que é bem aqui no 3,5. Aí esse primeiro ponto seria menos 2 e 1.5. O segundo seria 2 e 1.5, que é bem aqui. 2 e menos 1.5, menos 2 e menos 1.5. Eu tenho os 4 pontos definidos, desloco eles somando com o x e o y do CG, aí eu vou ter o carrinho onde eu quero. Aí depois eu pinto ele de verde. Tá. A gente tem desenhado o carrinho e a cada frame ele atualiza a posição do carrinho porque ele está pegando um novo xCG, então ele está deslocando para uma nova posição o carrinho. Já agora a gente vai desenhar as rodinhas. Como que é o desenho das rodinhas? O desenho das rodinhas, eu pego um conjunto de pontos que formam uma circunferência, perdão. No caso, esse A aqui eu tinha definido mais em cima, que o A e o B eram isso, somando os dois eles vão dar a equação de uma circunferência. Então na coordenada x eu coloco A, coordenada y eu coloco o B. Eu multiplico pelo valor do raio que eu quero, que vai ser ponto 25. O B eu multiplico pelo valor do raio que eu quero, que é ponto 25. Aí eu atualizo eles na posição do CG. No caso, eles não estão se movendo em y, então eu não preciso somar y aqui. Eu só dou uma alturazinha para eles não ficarem no 0, 0. Eu somo ponto 25 para eles ficarem aqui, ó. Eles estão a ponto 25 de altura. E eu vou atualizando o x deles. No caso, o x deles está bem aqui. Só que vai ser o x do CG mais esse tamanho, que é 1.8, que tem aqui. E o x menos 1.8, que vai ser bem aqui. Então assim eu desenho as duas rodas. E à medida que o x vai atualizando a cada passo do for, ele vai desenhando as rodas em uma nova posição. Então ele vai animando as rodas. Aí depois eu faço um plot, não uso patch, porque eu quero só uma reta. Isso aqui é a reta que representa o solo e a parede. Eu ploto uma reta vertical e eu coloco line width, que é a grossura dessa reta. Depois eu ploto uma reta horizontal. Eu vou dessas duas retas aqui e eu deixo elas grossas para representar a parede e o chão. Então é um plot bem simples, uma coisa normal que a gente já faz. A única diferença seria esse K que deixa ela preta e essa largura dela que eu pedi para ela ser grossa para poder dar um destaque a ela. Agora a gente vai desenhar a mola. Se você olhar aqui esse plot, parece um negócio complicado, um monte de termo, tudo mais, um vetor com 12, 15 termos aqui. Isso nada mais é do que eu plotar uma retazinha aqui, plotar uma retazinha aqui, plotar uma retazinha aqui, blá, 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 até aqui. Como está feito aqui? Eu ploto esse ponto e esse ponto, 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 blá, 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 até chegar aqui e junto todos eles. Só que esse ponto, esse e esse, eles têm que acompanhar o carrinho. Então eu coloco lá o xCG para eles irem se deslocando junto do carrinho. Então se der uma olhadinha aqui, dá pra ir imaginando, tipo, junta esse ponto com esse ponto e vai juntando tudo mais, dá pra ver que ele está se deslocando. Já esse outro plot aqui é bem semelhante, só que ele é para desenhar um amortecedor. Então eu desenho esse Tzinho aqui, desenho essa parte aqui,
E eu somo XCG, que é para deslocar, em todos os pontos dessa parte aqui, para eles irem seguindo o carrinho. Pode parecer complicado por ser um monte de ponto, mas são plot de várias retas. Se você olhar com calma, dá para entender direitinho o que é cada coisa. Então, com isso, a gente desenhou um carrinho, desenhou uma roda, a outra roda, a parede e o chão, desenhou a mola, desenhou o amortecedor, a gente tem tudo pronto. Aqui a gente escolhe o tamanho dos eixos, que são aqueles tamanhos que eu defini antes. O que é isso? Eu defini esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, que são tamanhos bons para poder ficar trabalhando aqui com a simulação, para os casos que a gente quer e tudo mais. Para ele ficar o tamanho disso aqui e ficarem bonitinhos. Pode mudar também se quiser, fazer maior, menor, não tem problema. Aí a gente dá hold off, que é para poder liberar a imagem. E esse plot aqui, poder apagar o que tem escrito para fazer um novo desenho em cima, que seria um novo frame. É importante ressaltar que o que eu coloco depois desse subplot, eu estou plotando na segunda imagem. O que eu coloco depois desse subplot, eu estou plotando na primeira imagem, ok? E eu dou uma pausa nesse loop. Para que serve essa pausa? Essa pausa é para o computador, ele processa tudo isso muito rápido. Então ele ia processar esse for em, sei lá, 0.05 segundos. Você não ia conseguir enxergar tudo que está acontecendo em 0.05 segundos. Então, no que ele abriu a imagem, já rodou tudo e você não viu nada. Essa pausa serve para você dividir em vários frames e ir enxergando de frame em frame, para poder fazer tudo isso devagar. Eu coloquei 1/24, que é a quantidade de frames que a gente enxerga por segundo. Então, a cada frame, ele vai estar passando 24 frames por segundo e a gente vai conseguir enxergar o movimento do carrinho. Se colocar mais que isso, o carrinho vai ficar mais rápido. Se colocar mais, se colocar mais que isso, o carrinho fica mais devagar, porque você dá uma pausa maior. Se colocar menos que isso, o carrinho vai ficar mais rápido, porque você dá uma pausa menor. E assim por diante. Em alguns casos, o carrinho começa a ficar muito travado, pouco travado, mas é só ir mexendo e escolher o que você achar melhor. Okay? No final, depois de tudo isso, depois que eu setei as minhas constantes, escolhi minhas EDOs, resolvi tudo, achei os valores de X, da velocidade, da aceleração no tempo, tudo mais, fiz o desenho, animei esse desenho e tudo mais, aí eu posso rodar, que eu já vou ter um desenho se mexendo. Só que se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, perdão, aqui é 227, pronto. Não, perdão, 219. Esse daqui dá pra entender. Isso daqui, ele vai guardar cada plot desses em um frame de um vídeo. E depois vai juntar tudo e criar um videozinho. Pra você gravar esse vídeo, é só descomentar essa parte. Perdão, descomentar tudo isso daqui. Comentar a pausa, para o seu vídeo não ficar pausado. Aqui você já consegue selecionar quantos frames você quer por segundo, você não vai precisar do pause. E aí você salva, ele vai criar um arquivo de vídeo, você vai lá e assiste esse vídeo e vai ser exatamente a simulação. Primeiro eu vou fazer sem isso, depois eu mostro isso aqui. Pronto, a gente já escolheu os valores de X, de velocidade, de tempo, resolveu as EDOs e preparou todo o desenho. Então vamos começar a mexer um pouquinho na simulação. Se rodar aqui, ele vai abrir aquele menu. Voltando aqui para o comando menu que eu tinha falado. Pode ver, ele cria menu. A primeira coisa que aparece aqui é a pergunta que vem em cima, é a frase que vem em cima. E depois vem cada opção. Cada opção que você clicar, ele vai dar um novo valor para essa variável aqui. Para depois ela vai entrar no loop e vai pegar as equações que você precisa, você vai resolver e tudo mais. Vou deixar a figura aqui. Então primeiro vamos dar uma olhada no sistema autônomo. Quando eu seleciono o sistema autônomo, ele faz um plot e ele resolve para aquela equação, para aqueles valores de ganho que eu tinha colocado lá, aquela constante de mola, amortecedor e tudo mais. Mas vocês viram aqui que ele fez um sistema amortecido, mas vamos mexer um pouquinho nele para a gente ver esses valores mudando. Se a gente alterar isso daqui, por exemplo, eu vou deixar assim a constante do amortecedor e aumentar aqui a constante da mola para 5. Vamos ver o que acontece. Eu vou deixar a massa fixa, porque ela não vai gerar tanta diferença, mas é mais legal de olhar o que acontece quando a gente muda ali. Ó. Pode ver, agora ele está oscilando com uma frequência bem maior. Ele está oscilando bem mais vezes e em menos tempo, porque eu aumentei o K. Agora,
vamos fazer o seguinte. Terminou aqui. Uma coisa importante. Se a simulação estiver rodando, eu posso só vir aqui, apertar Ctrl C, que eu cancelo o código. Eu faço o código parar de rodar e a simulação para. Posso fechar. Tá, vamos aumentar um pouquinho mais esse ganho. Vamos colocar ele para 7. Vamos ver o que acontece. Novamente ele vai um pouquinho mais rápido. Vamos cancelar aqui. Vamos aumentar aqui essa constante para 10. Observar de novo o que acontece. De novo, a frequência diminui bastante, Perdão, a frequência aumenta bastante, ele está oscilando muito mais. E está sendo um sistema amortecido. Lembrando lá das nossas derivações numéricas, dá para ver que esses pontos eles não são perfeitamente redondinhos aqui, eles têm uns pequenos picos e tudo mais. É porque aqui vai ficando melhor já. É porque no caso da derivação numérica, né, os pontos aqui estão bem distantes uns dos outros, eles são aproximadamente aquilo. E ele está ligando um ao outro. E dá para observar que o comportamento da posição é esse, que seria um seno com amortecido. E aqui já teria mais cara de cosseno, porque está começando do zero. E aqui a aceleração já teria mais cara de seno de novo. Quando você tivesse aqui um seno, você derivou, virou cosseno, derivou, virou seno. Isso aqui é para mostrar que a derivação numérica está surtindo efeito, ela está funcionando. Certo, vamos fazer alguma coisa. Se a gente alterasse e botasse uma mola de constante negativa, como se estivesse colocando uma mola ao contrário, olha o que acontece. O sistema começa a ir para o outro lado, é como se estivesse colocando uma mola do outro lado. Aí não dá erro, ele continua a fazer as contas, só que você não vai enxergar o que está acontecendo. Tá, vamos voltar aqui, botar 1. Vamos aumentar o nosso amortecimento. Deixa eu botar aqui 7, vai aumentar bastante. Isso aqui são valores aleatórios, só para observar o que está acontecendo. Pode ver que agora ele veio muito amortecido. Tanto que ele nem chegou a oscilar. Ele só foi lá para o zero e parou. Acabou. Chegou lá no zero e pronto. Porque está bastante amortecido. Se eu aumentasse mais esse amortecimento... Vamos ver aqui... Ele vai ainda mais... Não digamos mais rápido. Ele vai amortecer mais forte ainda. E vai virando cada vez mais próximo de só uma reta isso aqui. Essa velocidade, essa aceleração. E a posição ele vem lá do menos 2 para cá. Aí... Certo. Se eu colocasse, por exemplo, 5... Ainda dá uma pequena oscilada e vai. Tá. E assim por diante. Aqui, inclusive... Dá pra você ficar alterando esses valores para observar aquilo de quando a raiz é real, ele tem um comportamento exponencial. Que ele não tem um comportamento oscilatório. Já se as raízes forem complexas, ele passa a ter um comportamento oscilatório amortecido. Também dá para forçar ele ter as raízes iguais, que aconteceu o seguinte... Para ter as raízes iguais, b ao quadrado tem que ser 4 vezes k vezes m. Se a gente colocasse aqui, sei lá, uma massa igual a 6, aí colocasse, deixa eu ver, perdão, vamos colocar aqui, isso aqui igual a 4, k igual a 1, vai ficar 4 vezes 4, 16, então vamos colocar aqui o b ao quadrado, 4 ao quadrado ficaria 16, e ia cancelar com isso aqui. A gente vai ter as raízes iguais. No caso, ele... Perdão, tem um pequeno erro aqui no código, depois eu ajeito isso. Agora não vai dar pra ver direito isso. Mas se eu colocasse aqui 3, o b ao quadrado ele vai ficar menor do que 4ac. Já... Porque eu diminuí aqui o b. O que vai acontecer? Ele teve um pequeno comportamento oscilatório, só que o amortecimento estava grande para massa pequena e ele acabou
amortecendo direto. Tá. Agora, se eu colocar o amortecimento maior, que seria colocar um amortecimento igual a 5. Perdão. Se eu colocar aqui o amortecimento igual a 5. Resposta autônoma. Tá, ele está amortecendo. Aqui dá pra ver que ele não chegou nem a oscilar. Ele já veio direto amortecendo. Que aqui está bem pequeno. Deixa eu fazer o seguinte. Se eu colocasse 0.5 o amortecimento. Deixa eu cancelar aqui. Tá. Botar esse amortecimento de 0.5. Pode ver que aqui ele vai ter um comportamento oscilatório amortecido. Certo? Então, com isso dá pra ver o comportamento do sistema para cada valor de K e de M que está acontecendo. Se colocar um B grande, ele vai amortecer direto e vai parar. Porque ele não tem... A equação dele não vai aparecer seno e cosseno, não vai ter parte oscilatória. Deixa eu voltar esse aqui para 1 e o M para 10. Já, se você colocar o B pequeno, ele passa a ter uma parte oscilatória, só que o oscilatório é amortecido. Também se deixasse isso daqui, se eu colocasse, por exemplo, B igual a 0. No caso, ele não vai ter parte amortecida, então é para ele trabalhar como um MHS mesmo. Ó, pode ver que agora o carrinho está em MHS. Ele não tem parte amortecida, ele não está perdendo energia de forma teórica. Então vai acontecendo isso, ele não vai parar nunca, ele vai ficar sempre aqui em MHS. Então deixa eu setar aqui de novo, eu vou deixar aqui com 5. Ok, isso é o nosso sistema autônomo. Você pode variar aqui os ganhos não, perdão, as constantes e observar o que está acontecendo. Vamos agora para o nosso sistema proporcional. Tá aqui. Esse nosso sistema proporcional, no caso, deixa eu ver aqui qual ganho que eu coloquei. Tá aqui. Coloquei até um ganho negativo. Isso não quer dizer que ele vai necessariamente ficar com constante de mola negativa nem nada. Só quer dizer que lá na EDO ele trabalharia como se fosse uma mola de constante K menos isso daqui, K mais menos 0.5. Como o nosso K é 1, a constante da mola se tornaria 0.5. Dessa forma, o amortecedor vai prevalecer sobre a mola e ele vai amortecer direto e já vai chegar no zero. Se eu aumentar esse ganho, olha o que acontece. Proporcional. Ele vai ter uma fase de oscilação amortecida aqui. Até que chega o ponto que ele para. Se eu botar aqui ganho 1. Deixa eu terminar de rodar. Ganho 1, proporcional. Ele tem uma fase amortecida bem pequena. Perdão, ele tem uma fase oscilatória bem pequena e já acaba a energia dele, já chega no zero e já acabou. Lembrando que a gente quer sempre que o carrinho chegue no zero, que é o ponto que a gente quer que ele pare. Ok? Tá. Aqui, se ficar alterando esse ganho, dá pra ver várias... Tipo, dá pra ver em quanto tempo o carrinho chega no zero. Dá pra ficar alterando isso e brincando qual seria o melhor ganho para esse caso aqui, para esse sistema. Fixando as constantes aqui. Esse foi o nosso proporcional. Vamos agora para o integrativo. Para o caso do integrativo, eu coloquei esse ganho aqui 0.2. Pode ver que ele ainda tem uma boa fase oscilatória, até ele chegar no zero, onde ele se estabiliza depois de 60 segundos, mais ou menos, ele chegou no zero. Veja que ainda está oscilando um pouquinho, mas está pouco visível isso. Se eu aumentar esse ganho para 2, integrativo, ele tem uma fase... Pronto. Isso aqui é interessante de mostrar. Isso aqui é aquilo de... Pode ver que o negócio está explodindo aqui. Eu aumentei tanto o ganho que eu desestabilizei o sistema. Isso daqui mostra que, se você não tiver cuidado, se você fizer as raízes... Aquela história do estudo das raízes, do local das raízes, se não tiver cuidado do ganho que você está inserindo no sistema, isso aqui não é só coisa do integrativo, tipo, não é só erro dele, que ele chega um ponto que você desestabiliza o sistema ao invés de estabilizar. Você está gerando uma força que seria maior do que as forças do sistema, então você está gerando um movimento no sistema, entendeu? Por isso as coisas aqui acontecem.
Então, isso aqui demonstra que é bom ter cuidado com o ganho do sistema. Já o ganho do derivativo aqui é análogo, seria um aumento no derivativo. Seria um aumento no amortecimento do sistema. Ele está aqui com um amortecimento bem grande, porque eu coloquei um ganho bem grande, ganho 5 aqui. Lembrando que isso aqui não é necessariamente, tipo, a constante da mola não é exatamente 1 lá, quer dizer, não era para ser exatamente 1, tipo, todas as molas têm essa constante. Foi só um valor aleatório que eu coloquei só para a gente poder observar o que está acontecendo. Se variar esse ganho, tipo, colocar 0,5, derivativo, ele chega bem mais rápido, em menos de 20 segundos ele já amorteceu e tudo, já chegou no ponto que a gente quer e já parou. Tá. Esse aqui é do derivativo, agora vamos para o proporcional e derivativo. Aqui eu posso setar os dois ganhos da forma que eu quiser. O bom é que aqui eu posso controlar tanto a constante da mola quanto o amortecedor. Perdão, não era o derivativo. Deixa eu parar aqui. Aqui eu posso... foi mal. Deixa eu cortar aqui o código para ele parar de rodar. Pronto. Vou cortar aqui o código. Deixa eu abrir aqui de novo aqui o MATLAB, que eu parei de um jeito que não era pra ter parado. Mas tá tudo bem, o código tá lá, tá de boas. Agora é só rodar de novo. Como eu tava dizendo, no caso do proporcional e derivativo, você pode tanto alterar a constante da mola que você tem lá no seu sistema, quanto alterar o amortecimento. Dessa forma eu coloquei aqui 0,5 e 5. Se eu botar aqui, proporcional e derivativo. Pronto. Aqui eu coloquei uma... Cadê? Nosso KP ele estaria agindo na mola, eu coloquei um valor bem baixo do ganho na mola e um valor bem grande do ganho no amortecedor. Então ele amorteceu bem rápido, nem teve fase oscilatória e já parou ali onde a gente queria no zero, em 20 segundos mais ou menos. Tá. Agora é só ficar mexendo os ganhos, é igual análogo aos outros. Proporcional e integrativo. Seria semelhante. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ele está amortecendo bem devagar, ele está com uma fase oscilatória bem grande ainda. Ele levaria uns 60, 70 segundos para parar, um pouco mais. Vamos ver. Em 80 segundos ele não parou ainda de oscilar, ainda oscila mais um pouco. Se eu aumentar aqui o integrativo, vamos ver o que acontece. Proporcional integrativo. Pronto, no caso aqui eu aumentei demais, no ponto que eu desestabilizei o sistema. Você tem que ter cuidado com o ganho que você está colocando lá no negócio. Isso daqui se fosse sei lá, digamos que você está fazendo controle de um drone, por exemplo. Para ele estar lá e ele ficar parado onde está. Se você não tiver cuidado no ganho que você está colocando, você desestabiliza ele, ao invés de estabilizar, e você vai lá e você perdeu o negócio que você estava usando. Deixa eu colocar aqui um ganho um pouquinho menor. Proporcional integrativo. Ainda está bem grande, ainda está desestabilizando o sistema. Deixa eu cortar aqui a simulação. Deixa eu colocar aqui um ganho 0,5. Vamos ver o que acontece. Agora eu coloquei um ganho bem baixo. Pronto, agora ele tem uma fase oscilatória. Só que dá para notar que essa fase oscilatória está muito mais amortecida. Está parando muito mais cedo, 30 segundos. No outro 80 não tinha parado ainda. Deixa eu cortar aqui a simulação também. Agora seria o nosso proporcional integrativo e derivativo, nosso famoso P&D. Já citei aqui alguns ganhos, que eu lembro que ele oscilava um pouquinho e parava, isso. Então, pequena fase oscilatória já para ali nos 30 segundos, um pouquinho antes, 27, 28. Ok? Tá. Cada um tem a sua vantagem. Esse tem vantagem de ser usado juntos, ou você usar só o proporcional integrativo, só o proporcional derivativo, assim por diante. Só que isso aqui não entra muito no objetivo que a gente estava fazendo. Queria só mostrar como você consegue observar uma coisa acontecendo. Isso daqui, só dar uma mostrada rápida. Eu vou descomentar isso daqui e comentar o pause. Eu vou rodar. Vamos ver aqui vamos ver um proporcional integrativo derivativo. Aqui ele está bem devagar, porque o processamento que ele gasta salvando imagem e tudo mais é um pouquinho longo, tipo, ele demora um pouquinho para salvar a imagem de cada frame, ele fica meio travadão assim, por isso que eu disse para remover o pause. Porque senão isso aqui ia demorar muito tempo fazendo. Isso aqui demorou um minuto e meio fazendo. Se fosse um sistema muito grande, muito complexo, e com muitas equações para resolver dentro do loop, principalmente dentro do loop. No caso aqui eu só resolvi equações fora do loop, e já entrei com os vetores resolvidos dentro do loop para não gastar muito tempo.
Tá, vamos esperar aqui até a simulação terminar. Pronto. Simulação terminou, vamos aqui no... Certo. Você quer... Já estava guardando as coisas, tá aqui. Simulação MMA. Vamos observar aqui, ó. Pronto. Dá pra ver que aqui ficou bem mais fluido, 24 quadros por segundo, que era o que eu tinha setado lá. Dá pra aumentar, dá pra colocar mais, menos. Dá pra ver bem o que aconteceu. E não ficou travadão, que nem ele tava lá na hora. Certo. Então, é isso. Eu vou mandar esse código aqui também pra poder, quem quiser ficar observando o que acontece, tendo feedback e tudo mais. É só mexer nele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se quiser dar uma olhada, sugestão, quiser alterar, encontrar algum erro, qualquer coisa, só me falar. E é isso aí.